Capítulo 7. Ciel. Então, Ancila pausou enquanto tentava acalmar sua agitação. No entanto, toda vez que ela via seu filho, cujos olhos estavam inchados de tanto chorar, ela corria o risco de perder o controle das suas emoções. Ancila colocou a mão no peito para conter a sensação de frustração e pegou um leque para refrescar o rosto. Meu filho, Cian, desafiou um descendente colateral para um duelo, e perdeu. Sim, respondeu Hazard. Hazard fez questão de não erguer a cabeça curvada. Ele não queria aumentar o número de repreensões que receberia dessa tigresa mal-humorada, levantando a cabeça inutilmente. Além disso, você disse que aquele garoto não treinou seu mana. Sim, isso não faz sentido, declarou Ancila, sua reação inconscientemente espelhando a de Cian. Ela olhou para seu filho incrédula. Cian apenas ficou parado lá, fungando com os olhos baixos. Venha aqui. Mãe. Eu disse para você vir aqui. Ancila gritou alto, incapaz de segurar mais. Os ombros de Cian tremiam, juntamente com o resto do seu corpo. Mesmo assim, com passos hesitantes, ele caminhou para frente até ficar na frente de Ancila. Fazendo uma respiração profunda, Ancila estendeu bruscamente a mão. Ah! Cian exclamou. A mão dela pressionava firmemente contra o seu plexo solar, mesmo que a dor anterior ainda não tivesse diminuído. Hazard olhou arrependido para Cian antes de baixar a cabeça mais uma vez. Com um único golpe, é isso? Ancila sibilou. Mãe, dói. Fique parado. Assim que ele estava prestes a dar um passo para trás, o corpo de Cian imediatamente endureceu diante da ordem. Ancila usou toda a sua força e pressionou repetidamente seu plexo solar sem hesitação. A cada vez, Cian era forçado a cerrar os dentes para conter um grito. Ciel estava observando essa cena com uma expressão carrancuda de seu assento no fundo da sala. Ela estava quase explodindo de vontade de dizer algo, mas, jovem como era, Ciel sabia muito bem que não havia nada a ser ganho abrindo a boca ali. Hazard, você está disposto a fazer um juramento de que viu corretamente? Ancila se virou para Hazard. Hazard hesitou. Perguntei se você está disposto a fazer um juramento, Ancila repetiu. Aquele maldito, ele realmente não treinou seu mana. Sim, estou disposto a fazer um juramento sobre isso, Hazard finalmente ofereceu. Sob nenhuma circunstância um juramento deveria ser feito levianamente. No entanto, se ele ficasse em silêncio agora, algo terrível certamente aconteceria com ele. Hazard tinha certeza disso. O filho do Lord Girard, Mestre Eugene, não treinou seu mana. Nem mesmo um vestígio de mana pode ser sentido em seu corpo. É mesmo. Ancila procurou em sua memória pelo nome Girard. Seu nome não veio imediatamente à mente, o que indicava que ela já o havia classificado como um nome não digno de ser lembrado. Isso significava que ele definitivamente devia ser aquele da província de Guidol. Ela parecia se lembrar que Girard era o nome de um certo inseto que nem mesmo possuía um título oficial e estava enterrado no interior. Ele era de uma linha colateral que havia se separado da família principal centenas de anos atrás. Até agora, nenhum membro daquela casa havia causado qualquer impacto. Meu filho, Ancila disse enquanto levantava a camisa de Cian. Cian fechou os olhos enquanto seu corpo tremia de medo. Ancila continuou. Foi derrotado com um único golpe, por alguém que nem mesmo treinou seu mana. A superfície do estômago dele estava vividamente colorida de roxos e azuis. Ancila soltou um resmungo ao ver essas marcas profundas. Ela também era descendente de uma família marcial. Seu pai, Conde Caines, ocupava uma posição importante no exército do Império. Sim, isso definitivamente foi feito com um único golpe. Ciel, como exatamente seu irmão perdeu?
Ancila perguntou. Mãe. Isso é. Cian gaguejou. Eu não estava perguntando para você. Ancila lançou um olhar afiado para o filho. Seus olhos eram tão intimidadores que era difícil acreditar que ela estava olhando para seu próprio filho de 13 anos. No momento em que o duelo começou, Eugene lançou sua lança, Ciel disse com os lábios franzidos. Meu irmão se assustou e tentou recuar, mas a lança de Eugene foi rápida demais para ele evitar. A distância entre os dois? Ancila questionou. Era um pouco grande. E o que seu irmão estava fazendo naquele momento? Ele estava tentando levantar sua espada. Tudo isso aconteceu há apenas 1 hora, tempo suficiente para que as lembranças não se tornassem difíceis de recordar. A cada resposta de Ciel às perguntas de Ancila, o corpo de Cian tremia de ansiedade. Cian estava prestes a se defender. No entanto, Ancila, que havia terminado de processar toda a história, exclamou: Você garoto tolo! Tapa! A cabeça de Cian virou para o lado. Cian cerrou os dentes e reprimiu um gemido, tendo previsto que isso aconteceria. Alguém que nem mesmo treinou seu mana. Um moleque da mesma idade que você. Você permitiu que ele desse o primeiro golpe. Nem sequer conseguiu se esquivar adequadamente. Deixou ele se aproximar de você. E quando ele te atingiu, você desabou, vomitando por toda parte. Ancila pontuava cada grito afiado com um tapa em uma das bochechas de Cian. A cada golpe, a cabeça de Cian girava de um lado para o outro. Os golpes não eram para machucar, já que nenhum deles continha mana. No entanto, era excessivo infligir tal castigo corporal a uma criança tão jovem. Bem à vista de todos, onde qualquer pessoa, até mesmo as classes mais baixas, poderia ver claramente. Você ousou perder depois de ter desafiado primeiro. Quer ver sua mãe se envergonhar a ponto de se enforcar? Desculpe, mãe. Ele conseguia abafar seus gritos de dor, mas não conseguia conter soluços. Lágrimas escorriam dos olhos de Cian enquanto fungava. No entanto, Ancila sentia raiva em vez de simpatia diante das lágrimas de seu filho. Você acha que merece chorar? Ancila exigiu. Cian soluçou. Porque você fez algo tão sem sentido que só vai tornar as coisas mais difíceis para sua mãe. Seu pai deve estar retornando em breve para a cerimônia de continuação do sangue, mas não sei se conseguirei sequer encará-lo. E quanto àquela vadia da Tanis, como posso encará-la depois disso? Para fins de treinamento, Gilead Leonhardt, o patriarca da linha principal dos Leonhardt, havia estado longe da propriedade por 3 anos. Em circunstâncias normais, a autoridade do chefe da família deveria estar nas mãos de Tanis, a esposa oficial. No entanto, durante a atual ausência do chefe da família, a autoridade não havia sido atribuída à primeira esposa, mas sim a Ancila. Havia um motivo simples para isso. Após dar à luz seu filho, Yod, o corpo de Tanis havia se tornado estéril, incapaz de ter mais filhos. Gilead, que queria fazer preparativos adequados para a continuação de sua linhagem, não poderia se contentar com apenas um filho. Foi por isso que ele tomou uma segunda esposa, Ancila, que havia dado à luz gêmeos. Se houver 3, então é o suficiente. Isso era o que Gilead dizia sempre que o assunto surgia, mas Ancila nunca pôde concordar com isso. A razão pela qual ela, filha do conde Caines, havia recusado muitas boas propostas de casamento e, em vez disso, se juntado à família Leonhardt pelo caminho vergonhoso de se tornar uma concubina, era porque Ancila estava obcecada com o prestígio do nome Leonhardt. Todos eles vão rir de mim. Com certeza, Ancila murmurou enquanto roía as unhas, já imaginando a expressão de Tanis quando ela descobrisse disso.
Cian, consumido pelo terror diante da aparência frenética de sua mãe, gaguejou e tentou falar. E eu vou desafiá-lo novamente. Para que mãe não seja envergonhada, eu vou, novamente. Ancila perguntou, com a voz subindo rapidamente. Por que você está pensando em desafiá-lo para outro duelo quando já foi derrotado uma vez? Não faça nada inútil e apenas evite problemas até o início da cerimônia de continuação do sangue. Mas, Cian protestou. Sem deixá-lo terminar de falar, Ancila gritou: Hazard! A cabeça de Hazard ainda estava baixa, e seus ombros tremiam enquanto ele respondia: Sim, minha senhora. Eu gostaria de poder me livrar de você de uma vez por todas, Ancila disse enquanto seus punhos tremiam de raiva. Mas, eu não posso fazer isso, mesmo que você tenha permitido que algo assim acontecesse. Porque você é o cavaleiro favorito do meu marido. Isso significa que não deveria haver problemas com o que você tem ensinado ao meu filho, certo? Hazard permaneceu em silêncio. Se o problema não está no seu ensinamento, então, meu filho está. Como ele não aprendeu bem, foi derrotado por aquele moleque camponês. Minhas desculpas. Em uma situação em que ele não podia confirmar nem negar a acusação, e quando ficar calado não era uma opção, oferecer desculpas era o melhor que Hazard podia fazer. Leve-se e vá embora, ordenou Ancila. Mãe, Cian começou a dizer. Ancila ignorou seu choro e continuou. Vai o torne mais forte, forte o suficiente para que ele nunca manche minha reputação novamente. Hazard assentiu com a cabeça e recuou. Mesmo com as lágrimas nos olhos, o menino seguiu as ordens de Ancila sem questionar, deixando a sala junto com Hazard. Ciel, fique um pouco, chamou Ancila. Pega no momento em que estava prestes a tentar sair sorrateiramente com os outros. O rosto de Ciel se contorceu quando ela respondeu. Sim. Ela voltou silenciosamente para o seu assento e esperou pacientemente enquanto lançava olhares furtivos para a expressão de Ancila. Finalmente, Ancila começou a falar. Aquele moleque, você disse que o nome dele era Eugene, certo? Sim. Você também desafiou aquele moleque para um duelo. Não, eu não o desafiei. Por que não? Irmão perdeu com o único golpe. Se tivéssemos lutado, eu também não conseguiria vencer, respondeu Ciel em um murmúrio baixo. Embora tivesse decidido começar respondendo honestamente, ela ainda estava com medo de que sua mãe pudesse ficar ainda mais irritada com uma resposta dessas. No entanto, Ancila não ficou furiosa como antes e, em vez disso, disse: Você fez bem. Como se fosse uma pessoa completamente diferente, ela agora olhava para sua filha com olhos calmos. Se até mesmo você tivesse aparecido aqui depois de ser derrotada, eu realmente teria me enforcado de vergonha, confessou Ancila. Por favor, não diga uma coisa dessas, mãe, Ciel exclamou. É claro que Ciel percebia que sua mãe não era o tipo de pessoa que se suicidaria em nenhuma circunstância. No entanto, desde muito jovem, ela aprendeu que poderia melhorar o humor de sua mãe agindo de forma tão fofa. Como é aquele garoto, Eugene? Ancila perguntou. Não tenho certeza se entendi o que você está perguntando, mãe, Ciel admitiu. Estou falando sobre a aparência dele e a impressão que ele causou. Sua aparência, acho que ele é mais bonito que meu irmão. Quanto à impressão, ele é um pouco estranho. Estranho? Como assim? Quando ele estava discutindo com meu irmão, ele era muito infantil e cruel, mas quando estava falando com Hazard, ele parecia muito mais maduro. Ao ouvir essas palavras, Ancila ficou perdida em pensamentos por alguns momentos. Uma vez que o garoto tinha apenas 13 anos, ela podia entender que ele agisse de forma infantil e cruel, mas o fato de ele parecer adulto ao conversar com Hazard
Ciel continuou. Ele ficava dizendo algo sobre honra. E também disse que mostrar misericórdia em um duelo era um insulto ao oponente. Por causa disso, Hazard realmente pediu desculpas. Ele pediu desculpas? Sim. Enquanto dizia que tinha feito um comentário presunçoso. Ao lembrar daquele momento, Ciel começou a sorrir sem nem perceber. Logo ela se lembrou de que essa não era uma situação para se divertir e imediatamente voltou à expressão séria, mas Ancila estava distraída demais para apontar a perda de controle de Ciel. Um comentário presunçoso. Ancila refletiu. Parecia que mais tarde ela teria que chamar Hazard novamente e obter a história completa dele. Com um leve aceno de cabeça, Ancila perguntou. Você está com raiva porque Eugene bateu em seu irmão? Sim, Ciel disse eventualmente. Isso era uma mentira. Embora ela não odiasse seu irmão, ela achou engraçado vê-lo chorando enquanto ainda fingia arrogância. Você não deve tentar se vingar ingenuamente em nome de seu irmão, Ancila advertiu, embora estivesse ciente dos verdadeiros sentimentos de sua filha. Desde que nasceram, Cian e Ciel estavam sempre juntos por serem gêmeos. Ciel revelou seu caráter desde cedo, fazendo travessuras e causando problemas enquanto seguia seu irmão em todos os lugares. Ancila sabia que Ciel era uma criança que priorizava sua diversão em detrimento de seu afeto pelo irmão. Por enquanto, seu irmão estará ocupado recebendo a orientação de Hazard. Eu vou treinar com eles, Ciel se ofereceu. Claro que sim. No entanto, não se concentre demais nisso e faça amizade com a criança, Eugene. É bom ter muitos amigos, Ancila evadiu, seus olhos se tornando frios. O moleque havia derrotado seu filho e manchado sua reputação. No entanto, ouvir que Eugene havia vencido seu filho sem treinar sua mana surpreendeu. Por enquanto, esse garoto, Eugene, ainda é forte o suficiente para derrotar seu irmão. Portanto, seria melhor ficar bem com ele, explicou Ancila. É mesmo? Perguntou Ciel confusa. Ancila controlou suas emoções ferventes. Honestamente, ela queria seguir seus instintos e incapacitar Eugene para que ele não pudesse se mover pelo resto de sua vida. No entanto, ela não podia fazer isso. Centenas de anos atrás, houve uma intensa luta pelo direito de herdar a linha direta dos Leonhardt. De alguma forma, a paz foi negociada, mas desde então, assassinar um parente era considerado um tabu grave entre a família Leonhardt. A razão pela qual Gilead, o atual chefe da família, havia dito se houver 3, é suficiente, era que ele tinha medo de aumentar desnecessariamente o número de herdeiros da família principal, pois isso só levaria os irmãos a tentarem se matar por ambição. Ancila mesma não queria arriscar quebrar esse tabu que havia sido transmitido por centenas de anos, apenas por essa questão. E se ele for prejudicado, serei eu quem receberá a maior suspeita, Ancila raciocinou. Embora fosse tradição que os membros da linha direta pudessem oprimir abertamente os membros das linhas colaterais nos dias anteriores à cerimônia de continuação da linhagem, ainda existia uma linha que deveria ser observada. Por exemplo, atribuir um servo desajeitado como seu atendente pessoal, designar-lhes um anexo não utilizado e importuná-los por questões triviais. Não importa o quanto essas coisas causem alvoroço, ainda assim elas não estavam cruzando a linha. No entanto, se essa linha fosse cruzada, os guardiões dos mandamentos da família interviriam na situação. Apenas imaginar isso fazia o corpo de Ancila tremer de horror. Ancila não queria se envolver com os guardiões, especialmente por uma questão tão vergonhosa. Entendido, mãe, disse Ciel, com um aceno de cabeça e um sorriso suave, após alguns segundos de reflexão. Vou me aproximar de Eugene. É só isso que preciso fazer, certo?
Ela não tinha a menor relutância em fazer isso. Ciel, em vez disso, sentia uma intensa curiosidade sobre esse parente inescrutável.